Você já teve a sensação de que alguém que ama ainda caminha com você? Mesmo longe, você sente um perfume, escuta uma música, lê um trecho de um livro e, de repente, aquela presença volta. É como se o tempo dobrasse, como se o amor pudesse atravessar o que foi dito e o que ficou em silêncio. Hoje, eu quero te convidar a acender essa presença, aquela que te habita quando você ama, aquela que te resgata quando você esquece de si, aquela que te devolve a você mesmo. Vamos falar de reencontro, de amar o outro como caminho de cura, de amar a si como ponte para o sagrado, e de como o amor, esse que vem de dentro, que não se exige, que apenas é, pode transformar até o que foi perdido. Respira fundo. Hoje talvez seja o dia de voltar, de se permitir sentir e seguir amando. Amar o próximo não é tarefa de gente perfeita. É caminho de gente que falha, mas escolhe amar mesmo assim. Não é sobre bondade excessiva, é sobre empatia. É sobre saber que cada pessoa carrega dentro de si uma história que a gente não vê. E quando a gente se dá conta disso, tudo muda. Passamos a olhar com mais calma, a ouvir com mais cuidado, a julgar menos e a acolher mais. O Livro dos Espíritos diz que amar ao próximo é um dos pilares da evolução do espírito. Não como um dever imposto, mas como uma porta aberta para se tornar melhor. Porque quando a gente ama de verdade, a gente muda o mundo à nossa volta, e principalmente o mundo dentro de nós. Mas às vezes, o outro que mais temos dificuldade de amar é aquele que já amamos muito e por algum motivo se perdeu da gente. Sabe aquela pessoa que foi importante, que talvez ainda seja, mesmo com a distância? Às vezes, o reencontro não acontece com palavras, mas com um gesto, uma mensagem que chega sem motivo, uma lembrança que volta e não dói mais, um sonho em que os olhos se encontram e a alma sorri antes de acordar. Amar o próximo nesse sentido é também se permitir reabrir caminhos, porque o amor verdadeiro não desaparece, ele só muda de forma. E mesmo quando a vida separa, o amor ensina. Mesmo quando a dor silencia, o amor sussurra. Rubem Alves dizia que o amor é uma experiência de beleza e que tudo que é belo permanece. Por isso, se o seu coração sente que ainda existe amor, não ignore. Talvez o reencontro que você precisa não seja com a pessoa, mas com o sentimento, com aquilo que você foi quando estava com ela. E isso também é amar. É não apagar a história, mas escolher vivê-la com mais luz. Khalil Gibran, no livro O Profeta, escreve: "E o amor não dá senão de si próprio e nada toma senão de si mesmo. O amor não possui nem quer ser possuído, pois o amor basta-se a si mesmo." Que coisa linda e difícil de viver. Amar o outro não como quem prende, mas como quem liberta. Amar não esperando retorno, mas ofertando presença. Amar não para ser feliz, mas porque ser amor já é felicidade. E talvez por isso, os reencontros verdadeiros só acontecem quando o coração já não exige, apenas reconhece. É como se o universo dissesse: agora sim, vocês estão prontos. Prontos para olhar nos olhos sem medo. Prontos para lembrar sem mágoa. Prontos para amar sem dor. E tudo isso começa dentro da gente. Respira mais uma vez e deixa que essa oração falada encontre um lugar suave no seu peito. Eu me permito amar o outro, sem esquecer de mim. Eu entrego as dores que me afastaram e abraço as memórias que me fizeram flor. Eu me reconecto com a parte de mim que sabe amar mesmo depois da perda. Eu abençoo quem passou, quem ficou, quem partiu. E eu me abro para os reencontros, visíveis e invisíveis. Hoje eu escolho amar com leveza. Hoje eu escolho voltar
para mim. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso amar o próximo se eu mal tenho conseguido me amar? Essa pergunta é honesta e profunda, porque muitas vezes o maior impedimento para amar é o cansaço, a exaustão de ter dado demais, de ter sido mal interpretado, de ter se perdido em alguém. Por isso, amar o outro começa com um pequeno ato de coragem, o de se acolher, de se dar colo antes de tentar abraçar o mundo, de se ouvir antes de tentar consolar, de se reencontrar antes de procurar alguém. Às vezes não conseguimos amar o próximo porque esquecemos de ser o nosso próprio próximo. Como aquele trecho de Do Amor à Beleza, onde Rubem Alves nos convida a ver o outro como uma flor. Amar é deixar o outro ser flor, sem querer arrancá-la do jardim. É cuidar do solo em que ela nasceu. E às vezes é apenas sentar-se ao lado e admirar. Então, antes de ir atrás do que foi perdido, cuide da terra do seu coração. Ela também precisa de sol, de rega, de paciência. Só assim o reencontro consigo e com o outro será verdadeiro. E se o reencontro não for possível? E se o tempo, a vida ou as escolhas alheias tiverem colocado muros altos demais? Ainda assim, o amor pode existir, porque amar o próximo não exige presença, exige consciência. Às vezes o perdão é silencioso, às vezes a saudade é o modo que o amor encontra de continuar existindo, mesmo que quieto. Você pode fechar os olhos e desejar bem. Pode escrever uma carta que nunca será enviada. Pode fazer um gesto de carinho por alguém, mesmo sem que ela saiba. Isso é amor. É energia que se move sem precisar de palco. É cura que acontece sem precisar de plateia. Amar o próximo é, no fim, reconhecer que todos estamos no mesmo barco. Alguns mais feridos, outros mais fechados, mas todos, em algum nível, esperando por amor. Deixa eu te contar uma pequena parábola. Certa vez, uma mulher costurava lenços em silêncio. Costurava e deixava que o vento os levasse. Ela dizia: cada lenço leva um pedido de desculpas que eu nunca consegui dizer. Cada ponto é um eu te amo que não saiu da boca. Cada nó é um perdão que eu dei, mesmo sem ouvir me perdoa. Um menino curioso perguntou: mas por que a senhora não entrega esses lenços diretamente às pessoas? Ela sorriu e respondeu: porque alguns já partiram, outros não estão prontos. Mas o vento sempre sabe onde entregar o que o coração deseja. Talvez a sua história esteja assim, com lenços guardados, sentimentos não ditos, reencontros adiados. Hoje pode ser o dia de costurar o seu lenço, de escrever o que não foi dito, de amar mesmo sem retorno e deixar que o vento, esse que sopra entre almas, leve tudo ao seu destino. Quero te propor um pequeno ritual agora. Feche os olhos por um instante. Imagine que dentro do seu peito existe uma vela acesa. Essa vela representa o amor que você ainda guarda. Pelo outro, por você, pela vida. Agora imagine que essa vela aquece, mas não queima. Ilumina, mas não ofusca. É uma luz que só quer permanecer, mesmo quando tudo lá fora está escuro. Essa vela é o que te conecta ao sagrado do amor. Quando se sentir perdido, volte para ela. Ela sabe o caminho de volta. Se você chegou até aqui, talvez esteja com o coração cheio de algo que não tem nome. Uma mistura de saudade, coragem e silêncio. E está tudo bem. Nem todo amor precisa de legenda. Nem todo reencontro acontece fora. Alguns, os mais importantes, acontecem dentro. Reencontrar quem você ama pode ser voltar a conversar, ou pode ser apenas voltar a sorrir ao lembrar. Amar o próximo pode ser um abraço, ou uma prece solitária no meio da noite. Seja como for, o amor
sempre retorna. E às vezes retorna em formas que a gente nem esperava, num gesto de bondade de um estranho, num sonho em que alguém nos visita, num silêncio que acolhe ao invés de machucar, numa lembrança que não fere mais, mas fortalece. E quando isso acontecer, quando o amor bater à sua porta, mesmo que em outra pele, outro tempo, outro jeito, não tenha medo de abrir, não para se perder de novo, mas para se reencontrar, mais inteiro, mais verdadeiro, mais você. Que esse vídeo tenha sido como uma vela acesa num canto da sua alma, pequena, mas firme, silenciosa, mas presente, simples, mas sagrada. Se algo te tocou aqui, escreve nos comentários como se estivesse deixando um bilhete para a sua alma. Ou, se preferir, apenas feche os olhos e mentalize. Que eu saiba amar sem exigir. Que eu saiba perdoar sem esquecer de mim. Que eu saiba recomeçar, mesmo sem voltar ao mesmo lugar. E agora, eu te deixo com essa pergunta. Se você pudesse acender uma vela dentro do peito agora, o que ela iluminaria? Talvez um reencontro, talvez um adeus com mais ternura, talvez o seu próprio reflexo, pedindo um pouco mais de compaixão. Aproveite esse espaço como um altar de palavras. Deixa aqui o que você quer transformar, porque cada comentário aqui é uma oração em voz baixa. E toda oração sincera, o universo escuta. Esse é o canal Espelho da Vida e da Alma. A gente se encontra na próxima caminhada. Enquanto isso, segue amando. Mesmo que em silêncio, mesmo que de longe, mesmo que ainda doa um pouquinho. Porque amar o próximo é, no fim, amar o divino que mora em todos nós. Amém. E até breve.